Meu nome é Nathalie Brasil, eu sou advogada e sou aluna da 27ª Turma de Direito Empresarial da FGV LOA de São Paulo. A minha turma tem aula aos sábados das 9 às 5h40, mais ou menos de 15 em 15 dias. Só que com essa questão do surto do coronavírus, a gente acabou atrasando o módulo que a gente estava tendo aula de contencioso societário e contratos empresariais. Só que a gente já avançou. Então, por exemplo, sábado passado a gente já teve aula do módulo novo, que é de tributação de negócios empresariais e técnicas de negociação. Então agora a gente está repondo as matérias que a gente perdeu ao longo da semana. E hoje eu vou mostrar para vocês como acontece a reposição de contencioso societário. Todas as reposições estão acontecendo pelo Zoom, no horário que seriam as nossas aulas mesmo. Então, por exemplo, hoje a reposição vai ser das 7 às 10h40. Mas a gente tem acesso a todas as informações que a gente teria, isso até antes do surto mesmo, pelo eClass. Então, por exemplo, a gente tem aqui os links das aulas que a gente tem de reposição e também tem todo o material que a gente tem que ler para a aula. Como as aulas da GV acontecem pelo método participativo, a gente já tem que chegar na sala de aula sabendo sobre a matéria daquele dia. Então, por exemplo, hoje a gente tem contencioso societário. Aqui, o professor ele já coloca todo o conteúdo das próximas aulas. Então, por exemplo, hoje já é a aula 7, então é a nossa última aula. A gente entra aqui e ele já deixou o slide e também a leitura que a gente tinha que ter feito para essa aula. Então, como vocês podem imaginar, a gente tem muita leitura. A nossa carga de leitura é bem grande para todas as aulas. E o que tem me ajudado bastante desde o início do curso é usar o iPad. Esse meu iPad ele é o iPad 6 e eu uso ele com a Apple Pencil. No iPad, o aplicativo que eu mais uso é o GoodNotes 5. E nele, eu tenho pasta de todas as matérias, desde o início do curso. Hoje, então, é contencioso societário. Aqui, eu tenho todos os trabalhos que a gente já teve, todas as leituras obrigatórias, os slides, e o caderno e o programa também, para eu saber o que eu tenho que ler naquela aula. Então, por exemplo, como eu mostrei para vocês, eu tinha leitura obrigatória para essa semana. As minhas leituras, eu juntei todas nesse arquivo, leitura obrigatória contencioso societário. Então, como vocês podem imaginar, tem muitas páginas, Esse módulo a gente teve de leitura obrigatória 531 páginas, mas é muito fácil fazer essa leitura aqui pelo GoodNotes, porque é como se eu estivesse lendo com papel mesmo. Então, aí eu consigo dar zoom, eu consigo grifar também com a caneta. Só para exemplificar para vocês, então aí eu pego a caneta e eu grifo como se eu estivesse lendo no papel mesmo. E eu posso fazer a mesma coisa se eu quiser escrever. Então, peraí que tá na caneta branca, aí eu venho aqui, e escrevo. E fazer toda essa leitura e o caderno pelo meio digital não só me facilita, né, as coisas. Então, eu moro em Santo André, então é um pouco longe da GV, né, de São Paulo. Eu tenho que fazer um bom caminho até lá. Então eu não tenho que ficar carregando livro, não tenho que carregar nada, eu carrego só o iPad mesmo. Mas também é muito bom pro meio ambiente, né? Porque desde que eu comecei o curso, eu mal usei papel. E já que a gente entrou nesse assunto de não ter que carregar livro e fazer toda a leitura pelo meio virtual, digital, a GV também oferece para os alunos a biblioteca digital. Então a gente vem aqui em minha biblioteca, e dentro dessa plataforma a gente encontra todos os livros passados, né, no programa. Então, por exemplo, para a matéria de tributação de negócios empresariais, ele passou esse livro, Imposto de Renda das Empresas. A gente vem aqui, abre o livro, eu já até estava lendo o livro, né, então já está bem avançado aqui, e eu consigo ler o livro normalmente, como se eu tivesse pego o livro físico na biblioteca. Bom, agora são 10h09 e a gente já encerrou a aula, porque como a gente não tem o lanchinho, né? Não sei se vocês sabem, mas os alunos da FGV LOA de São Paulo, não sei como que é no Rio de Janeiro, tem um lanche, né? No intervalo. Então, como a gente não teve mesmo, a gente seguiu a aula sem intervalo, então ele terminou antes. E é isso, a prova
teve que ser cancelada, né? A gente não vai ter uma prova desse módulo, mas ele vai postar um trabalho no iClass que a gente vai ter que entregar por lá mesmo. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho certeza que a equipe de mídias sociais aqui da GV vai ter um prazer enorme em responder para vocês. Então é só deixar aqui embaixo e qualquer coisa também eu fico à disposição. Beijo! Olá, meu nome é Daniele, eu sou aluna do MBA presencial da FGV e vim compartilhar um pouquinho de como está sendo a minha adaptação a essa nova rotina de aprendizagem. O meu curso começou no meio do ano passado, então a gente já estava na reta final, já com as rotinas assim muito bem estabelecidas e os processos já muito bem conhecidos por todos. Quando surgiu a questão da suspensão das aulas e o próprio confinamento, eu acho que a primeira reação de todo mundo foi considerar trancar o curso. Como a gente ainda tinha uma aula pendente para fechar um determinado módulo, a coordenação sugeriu que a gente experimentasse a aula via Zoom, que é uma dessas plataformas de intermediação das relações que tem se usado. Eu acho que ela é um meio do caminho entre o presencial que a gente conhece e o EAD tradicional, aquele onde o material é gravado e o aluno vai consumindo conforme o tempo dele permite. Para mim, pelo menos, e eu acredito que para a maioria da minha turma, foi uma experiência muito positiva, muito produtiva, porque a gente visualizou aquele contato real e ao vivo com o professor e até um pouquinho a mais, porque existem algumas ferramentas de tecnologia, luz eletrônica, etc., que você consegue disponibilizar automaticamente com o aluno. Então, me pareceu interessante, eu espero que a gente consiga não perder tanto tempo enquanto a situação toda está em suspenso como agora. Eu acho que a gente ainda está num período de adaptação, não só adaptação a essas novas ferramentas que surgem para tentar linkar a nossa vida, nossa rotina anterior com o confinamento atual, mas também uma adaptação à mudança em si, porque a mudança é sempre muito dolorosa, né? Ela é muito desconfortável e ainda mais quando ela se apresenta de um jeito tão inexorável, né? Como foi agora. Eu acho que também tem uma outra questão que é a nossa própria tolerância ao que está acontecendo, porque todas as rotinas tiveram que ser adaptadas e a gente está trancafiado num universo diferente, né? Então, eu, por exemplo, aqui eu tenho um escritório, tenho um estúdio onde eu consigo me isolar um pouco do ambiente, mas nem sempre o ambiente consegue se isolar de mim. Então, essas interferências, esse novo sistema que está sendo criado, ele depende de vários outros atores naquela relação. Então, eu acho que é evidente que isso vai afetar a nossa produtividade, não só profissional, quanto também acadêmica, de aprendizado. E eu acho que a gente vai ter que ter uma tolerância conosco, uma autotolerância mais desenvolvida em relação a isso, porque é evidente que vai afetar. O meu MBA é em gerenciamento de projeto, e nessa área a gente estuda muito uma expressão que se chama mundo VUCA, que está relacionada à volatilidade no mercado, à imprevisibilidade das relações e a todas essas mudanças quase que diárias que a inovação tecnológica traz. E eu tenho achado muito interessante que, embora nós tenhamos um treinamento intenso em relação a isso e todo o arcabouço teórico e façamos todos os dias na corporação implementações de atividades, de quadro Kanban, de controle de fluxo, ainda assim, quando a mudança se apresenta dentro da nossa rotina pessoal e quando essa imprevisibilidade ultrapassou um determinado controle, como mesmo nós, treinados com todo o arcabouço teórico necessário, como nós temos resistido às mudanças. E talvez como a gente ainda precise trabalhar a nossa estrutura emocional para saber tirar o melhor dessas mudanças.